ao Livrosofia, o podcast onde os livros são a conexão entre mentes e corações. Eu sou Flávia Marquezine e nós vamos explorar sempre o poder das palavras, a profundidade de uma boa conversa. E hoje nós temos um livro lindo, um livro que é uma preciosa miudeza, apesar de ter como nome Virtuosas Miudezas. E esse livro é da minha querida amiga Renata Zago Soeiro. Bem-vinda, Renata. Muito obrigada por estar aqui, pelas palavras, enfim, emocionada já. Gente, hoje eu vou fazer um pouco diferente. Hoje eu resolvi bancar o Pedro Bial aqui com a Renata. Então eu vou apresentar o livro e a Renata de uma forma diferente. Até mudei a posição aqui do microfone para falar um pouquinho para vocês. Hoje o Livrosofia recebe uma autora que transforma o cotidiano em poesia, a gestão em afeto e a liderança em vínculo. Renata Zago Soeiro é pedagoga, consultora, esportista, madrinha e tia, mas, acima de tudo, é uma observadora sensível do que nos move. Em seu livro Virtuosas Miudezas, Renata não parte de um case empresarial ou de uma métrica de sucesso, mas nos convida a enxergar o extraordinário no que é sutil. Inspirada por seu afilhado Felipe, um bebê curioso e expressivo, ela constrói uma narrativa delicada e poderosa sobre coragem, escuta, espontaneidade e a beleza de ser presença na vida do outro. Mas Virtuosas Miudezas vai além da ternura familiar. É também um manifesto sobre gestão com alma. Com a bagagem de quem atuou em grandes corporações como Embraer, Renault, Camargo Correia, JHSF, Renata propõe uma nova forma de pensar a liderança, mais aliada à vontade do que à performance, mais centrada na confiança do que no controle. Bem-vinda mais uma vez e eu espero que vocês gostem tanto quanto eu do Virtuosas Miudezas. Meu Deus. Estou aqui envaidecida e muito honrada por esse convite. Que bom estar aqui, que bom estar com o seu público e que bom que é um assunto tão interessante e intenso quanto livros, que eles nos abrem fronteiras, estão ganhando cada vez mais ouvintes. Quantos ouvintes a gente está, Flavinha? Olha, a gente está aí batendo quase 80 mil visualizações, gente, né? Visualizações, enfim, e pessoas que estão na escuta aí nas redes de podcast, né? No Spotify, no YouTube. Então, a gente está muito feliz com esse crescimento, né? Que agora que a gente começa a fazer alguma coisa de tráfego pago com os primeiros apoiadores, mas assim, começou tudo muito espontaneamente. Então, eu achei que livro era uma coisa que era para poucos, mas, pelo visto, tem despertado o interesse de muitos. Mas não só dos livros, né, Renata? De histórias de pessoas interessantes como você. Que eu seja, né? Pois é, será, gente? E o Virtuosas Miudezas, né, é um livro diferente, né? Ele é miudinho, sim, né? Ele super. É pequeno, ele tem uma ilustração linda também. Belíssima, e muita a dedo. gente, Renata, me pergunta por onde eu começo a ler? Porque uma das coisas mais incríveis de fazer o Livrosofia são os feedbacks de pessoas que falaram: poxa, Flávia, eu voltei a ler por sua causa, eu gostaria de começar a ler, por onde eu começo? Eu até gravei um vídeo sobre isso, e o Virtuosas Miudezas é um bom início, né? É um bom início, porque é um livro que vai contar uma história linda, né? De um bebê, de uma criança linda que está começando a descobrir o mundo, e também é um livro que vai te ensinar sobre gestão de empresas e também gestão da vida, né? Então, é um livro muito, realmente, é pequeno e profundo, né? É pequeno e profundo. Mas, Renata, vamos lá. Você é pedagoga de formação, né? Também gestora, esportista. Quero contar para vocês que eu conheço a Renata da Canoa Havaiana, nós somos colegas de equipe na Canoa. A gente tinha aí o grupo das mulheres da terça e sexta, né? Que fazia remadinha manteiga, porque a gente queria muito mais, né? Gente, eu contar para vocês, eu sou a disléxica da tartaruga, né? Eu nunca podia ficar no banco 3 que faz o HUP, porque passava uma tartaruga e eu perdia a contagem. Olha a tartaruga,
olha o golfinho, né? Eu ficava lá. E a Renata sempre teve essa coisa da competição, do esportista, né, e tal. E ela foi uma das poucas do nosso grupo que continuou, né, inclusive competindo, e a gente que gostava mais da manteiga foi tomar café, né? Então, acabou abandonando, né, Renata? Mas eu queria que você contasse como todas essas suas vivências, além de tudo, você também é empreendedora rural, né, porque tem um negócio aí herdado de família e tal. Como tudo isso na construção da sua identidade, junto com o seu papel de tia, né, de madrinha, chegou à construção do Virtuosas Miudezas. Tá. Vamos lá. Primeiro, muito, 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 muito agradecida de estar aqui. Obrigada por estar aí sendo ouvido por mais de 80 mil pessoas, mundo afora. Muito bom. Virtuosas Miudezas, na verdade, é um legado, né, que eu queria deixar para o Felipe. Depois de trabalhar tanto com as humanidades, né, a gestão humana e as capacidades humanas nas empresas e ver o melhor no indivíduo, né, que esse é o grande olhar que eu preparo a minha vida inteira para eu ter, né, para eu conseguir identificar. Eu queria deixar um legado para ele. Eu acho que, naturalmente, quando você está no mundo corporativo, no mundo empresarial, no universo que eu estava trafegando, se fala muito em legado. E eu ficava pensando o tempo inteiro que presente que eu podia dar para o meu afilhado. E a gente sempre pensa também nas nossas finitudes. E se eu não tiver em algum momento da vida? E fiquei pensando em o que eu podia dar de presente para ele, e nada melhor do que traduzir ele na infância, os primeiros passinhos dele, as primeiras engatinhadas dele, e é isso que está aí. Esse é o livro, conta um pouquinho de como que o Felipe se vincula no mundo. Uhum. Gente, olha só, não tem como, né, falar de um livro desses sem ler alguns trechinhos. Primeiro eu vou contar para vocês, vou ler a dedicatória que ela fez para mim, né, no lançamento do livro. Flavinha, que você sempre ouse ser alinhada a seus sonhos e ao seu valoroso. Sua crença na bondade e esperança renovam o mundo. Te agradeço por ser você. Achei lindo, né? Adorei. Ela sempre disse que eu acreditava muito na bondade humana e, de certa forma, né, isso traduz uma certa ingenuidade pueril em alguns aspectos, mas eu não acredito na bondade humana, eu acredito no bondoso, no divino que existe dentro de cada um de nós. Isso eu acredito. É verdade. E é uma bondade, assim... eu acho que eu estava escutando uma música agora do Djavan, que é Iluminado, e é fazer o bem sem olhar a quem. Poder sorrir com o que tem, né? Uhum. E é muito isso, né? Você é realmente uma pessoa virtuosa. Virtuosa na sua escuta, virtuosa no seu olhar, no seu generoso, e virtuosa em olhar para o outro sempre não, olha, eu não gostei disso. Não, mas tem isso, né? Você sempre foi a pessoa que deu o contraponto, você sempre foi a pessoa que equilibrou e trouxe assim, não, mas olha, talvez fosse só um dia ruim. Então, eu acho que compreender isso e trazer essa palavra, às vezes, num momento que as pessoas estão mais acaloradas ou a discussão está mais quente, a gente poder ver um outro lado também, eu acho que isso é muito importante, que é o ponderar, né? Uhum. E isso vem do autoconhecimento, né, Renata? Por quê? Quando a gente conhece um pouquinho da nossa própria sombra psicológica, a gente sabe que a gente é capaz de fazer algumas coisas terríveis porque está num dia ruim, porque está triste, porque está com fome, com sono, né? Então, eu tenho um olhar compassivo sobre o outro porque eu fui obrigada, por conhecer a minha sombra, a ter um olhar compassivo sobre mim mesma, né? Então, eu acho que foi uma coisa meio natural, né? Mas, gente, olha só, eu quero mostrar para vocês como que ela vai descrevendo. Só um trechinho aqui, ó. Com 1 ano e 1 mês, passou a operar a máquina sentada no meu colo na bancada, se referindo à máquina do café e ao barulho, né, que ele incomodava, né? E como uma festa, executa todo o ritual de ligá-la, de aguardar o esquentar da água, de olho no pisca-pisca, de inserir a cápsula para acompanhar o café sendo feito. E depois, sentir o cheirinho aproximando o nariz da xícara com cuidado, torna-se um prazer e uma rica experiência. Né? E ela vai descrevendo esse aprendizado e sempre fazendo um paralelo, né, com as etapas da nossa vida, as etapas, né, de uma empresa, de uma entidade.
Então, é um livro lindo, ó, arrepio todo tempo, gente, arrepio, né? Então, vamos lá, ó. Seu afilhado, o Felipe, é todo fio condutor do livro. Sim. Né? É um storytelling do crescimento dele como Sim. fio condutor de um livro que traz estratégias e valores, acima de tudo, muito importantes. Né? Porque você já falou que você queria deixar esse livro como legado para ele. Mas como você conseguiu, Renata, colocar, né, o desenvolvimento de um bebê e traçar esse paralelo com o desenvolvimento ou mudança da cultura empresarial? Eu acredito que está tudo na força do vínculo. Como a gente se vincula. Então, toda a raiz original é onde começa, desde os primeiros passos até onde eu me vinculo. As coisas que eu quero na vida. Eu quero viajar. Para que eu quero viajar? E eu tenho que entender essa viagem e compreender essa viagem. Essa viagem começa antes de eu viajar. Né? Então, eu acho que a força do vínculo é o que nos move. E como a gente se vincula é o que faz a gente permanecer. E se a gente se vincula, de fato, de alma, de corpo e de coração, a gente vai embora. A gente passa pelos desafios, eles acontecem, mas a gente consegue passar. E o que acontece e por que esse livro existe, o Virtuosas Miudezas, por que ele também tem esse conteúdo que eu trago um exercício nele, um formato de trazer você ao que te traz de original. Qual é a sua essência? Que eu falo um pouquinho isso, né? Eu brinco qual é a essência do Felipe, ou o que move o Felipe, o que cativa o Felipe, o que o Felipe busca. Para o leitor conseguir entender o que me move, o que me busca, o que eu busco no meu olhar, o que me chama a atenção. Por que eu faço isso? Porque muitas vezes, na correria da vida, a gente tem a oportunidade de conhecer as nossas sombras. Às vezes a gente não as conhece, às vezes a gente não as admite, ou se não, simplesmente a gente não tem a possibilidade disso. E aí, de repente, a gente se vê perdido, sem sentido, sem vontade, sem ânimo, exausto. O dia começou, mas eu já estou cansado. Mal começou o meu dia de reuniões e, assim, na terceira reunião eu já esgotei. E aí, como que você devolve gás para um executivo? Como que você devolve esperança para um especialista, para um jovem profissional que está ingressando no mercado de trabalho? É o tempo inteiro pensando assim, o que está alimentando o seu valoroso? Né? O que está te movendo? E é por isso que eu brinco com o Filipe, porque se uma criança se move e ela tem interesse, demonstra interesse e se cativa para ir, por que a gente não vai? Por que tem horas que a gente trava? E eu participei e vi, hoje trabalho orientando algumas pessoas, eu não sou um tiro de canhão, eu brinco sempre com isso. A minha metodologia é uma metodologia individual e individualizada para cada pessoa, mas eu ajudo nessa travessia de um novo passo de carreira, de uma nova entrada para um novo mercado, uma nova especialização. Então, a gente dá uma arrumada na casa junto. E aqui, o Virtuosas Miudezas, ele tem tanto a parte lúdica e leve da história do Felipe para te fazer mergulhar em você mesmo, quanto ele tem a atividade e o exercício que muitas vezes falo que é a parte que dá nó na mente das pessoas, né? Que é a parte que a pessoa tem que se olhar um pouquinho e falar dela, para ela mesma. E ela tem que falar dela para ela mesma muitas vezes. Porque a gente vai mudando, né? A gente é como as marés da nossa canoa e os oceanos que a gente já trafegou. Eles não são iguais, né? Cada remada é diferente. É verdade. E por falar em remada diferente, por falar em novo, você passou por uma mudança, não foi nem uma transição, né? Foi meio que uma revolução de carreira, né, Renata? Conta um pouquinho dessa sua história, assim, né? Em São Paulo, como grande executiva, até chegar à canoa, né? A remada. A vida leve. A vida leve aqui no Espírito Santo. Vamos lá, eu sempre fui esportista de coração, o esporte sempre me acompanhou a vida inteira, então ele está na minha origem e ele está nos meus inícios. Eu acho que o esporte que traz em mim resiliência, superação, capacidade de não
ter o melhor time, mas estar no melhor momento dos times. Então, entender que não são... não é... Eu falo que, assim, não é a seleção de 2002 que vai fazer... Não é o Cristiano, o Ronaldo, o Ronaldinho, enfim... todos os outros jogadores que vão garantir que a gente tem uma super seleção, né? A gente já tentou fazer isso algumas vezes, então não é porque você tem os melhores jogadores que você vai ter um grande time, alguma grande equipe, ou uma grande seleção. O mesmo acontece com filmes, né? Outro dia eu vi um filme que tinha, né, quase todos os top grandes atores de Hollywood, e o roteiro do filme foi horrível, assim, não funcionou. Não funcionou. E isso acontece muito e recorrentemente quando você coloca muita estrela junto, né? Tem uma coisa dessa. Então, como eu falei, a minha origem é no esporte, eu sempre gostei de esporte, fiz vôlei a vida inteira. Cheguei até a ser federada aqui no estado e tudo mais. Não segui carreira de atleta, não fiz isso, não tive apoio dentro de casa para isso, mas fui fazer uma carreira executiva em São Paulo, que é um atletismo. Mas o esporte, então, me deu muito essa capacidade de resiliência, e as grandes empresas, eu acho que a capacidade de ver mercados diferentes e negócios diferentes, né? Com culturas diferentes. E aí, se você não aprendeu a jogar em qualquer campo, se você não aprendeu a jogar em todos os times, e se você não viu as potências de cada time, fazendo um paralelo com o esporte, você não aceita, às vezes, uma cultura diferente. Só que você sabe que, às vezes, tem aquela cultura que precisa ser mais pesada, rígida, dura e competitiva, puxada mesmo, eu diria. Eu acho que competitiva internamente, eu não participei de nenhuma empresa que eu posso falar assim que ela tinha uma competição interna. Eu não participei de uma... nos tempos que eu estava fazendo, que eu ainda trabalhava, a Ambev, né, no mundo corporativo, a Ambev era uma conhecida por ter uma cultura interna de muita competição. Eu nunca participei de empresas com muita competição interna. Eu já trabalhei em empresas com gestão de conflitos, que gostava de colocar um time assim, não disputando, mas concorrendo, sendo concorrido em metas, mas a competição de destrutiva eu nunca vivenciei. Nunca vivenciei. Eu vivenciei culturas diferentes. A Embraer tem uma cultura, é a terceira maior fabricante de aeronaves do mundo, né? Essa é a posição dela e é a posição que ela quer ter no mercado. Então, Boeing e Airbus são as grandes fabricantes, e ela pega um outro nicho de mercado e se posicionou dessa forma e se posiciona dessa forma. É uma cultura mais rígida, vem da aeronáutica, né? A origem da Embraer é aeronáutica, tem o governo muito lá próximo, então é uma gestão mais complexa. A Embraer é um orgulho nacional, né? Fazer avião, né? Lá em cima não tem acostamento, então tem que fazer muito certo, né? Tem que fazer muito certo, tem que fazer para dar certo. Já a JHSF tem outra pegada, é uma pegada de empreendedorismo, então é uma pegada de mercado imobiliário, é um mercado que quer oferecer para um cliente de altíssimo luxo um modo de vida, um jeito de viver JHSF. Então, é outro tempo, né? Você fica muito mais dono do negócio, o negócio fica muito mais na tua mão, você está muito mais próximo do cliente, enquanto o cliente da Embraer ele está mais distante de você. E daí são culturas diferentes, são seleções diferentes, mas maravilhosos vinhos. Se eu posso dizer assim. Muito bom. E olha só, você trabalha também, né, na sua trajetória. Você falou para mim que você gostou muito, te marcou muito o livro Walking the Talk, da Caroline Taylor, e também o livro do Marco Túlio Zanini, Confiança, né? De certa forma, esses livros teriam te inspirado a escrever esse, né? De que forma? Conta para mim, né? Eu acho que é justamente isso. As empresas, ou nas empresas,
é muito falado de construir uma cultura forte. E não é forte de força, não é forte de resistência, mas é da gente saber os nossos traços e a nossa cultura e o jeitão que a gente faz as coisas. Porque cultura nada mais a gente explica de um monte de forma, mas cultura é o jeitão que a gente faz as coisas por aqui, né? Então, aqui você já está estabelecendo a sua cultura, né? Aqui já o seu canal já tem a sua cultura, já tem os seus valores, já tem a sua identidade, né? E quando a gente pensa isso, transporta isso para o indivíduo, a gente tem muitos ganhos, porque aí a gente, não é que a gente erra menos, a gente se frustra, a gente não passa por uma frustração que a gente é uma desilusão e a gente cai no chão, entendeu? E chora, entendeu? E a gente consegue, eu falo que você consegue planejar o que você quer pelo tempo que você quer. As regras ficam mais claras, né, Renata? Eu acho que as regras ficam mais claras e é aquilo que você estava falando. Como que você transportou de uma vida que você era tão cheia de atividades e tão demandada no mundo executivo e na carreira corporativa e vem para uma outra pegada. Você vai fazendo isso, né? Isso foi construído. Eu, lá em 2014, eu comecei a fazer um processo de desmame do mundo, do universo corporativo e já ir migrando para outros universos. Eles já foram naturalmente acontecendo na minha vida. Eu comecei a empreender, eu comecei a também ver trabalhos que eu poderia fazer para além de estar vinculada dentro de uma empresa. Então, acabaram outras contribuições e outros olhares somando nisso. Então, por isso que eu falo assim, quando eu uso a cultura das empresas para transportar para o indivíduo e perguntar para ele quais são os valores dele. Então, assim, o Marco Túlio Zanini, ele é um querido. Provavelmente daqui a pouco você vai estar conversando com ele, porque ele é capixaba, inclusive. Ele mora no Rio de Janeiro, mas ele é capixaba, professor da FGV, coordenador do mestrado da FGV, e é um estudioso sobre cultura. A esposa dele é Carmen Migueles, uma estudiosíssima sobre cultura organizacional, segurança do trabalho. Então, são pessoas que são meus amigos. A gente andou próximo e fizemos muita coisa juntos, assim, consultivamente. E aí não tem como não se inspirar em gente boa, né, Flávia? Assim, é impossível. Por isso que é bom a gente estar cercado de gente boa, né? Porque a gente tem inspiração para todos os lados, né? Nesse ponto, a Embraer é um grande celeiro de grandes especialistas. Agora, Renata, eu vou te fazer uma pergunta que nem está no nosso script aqui. Para começar a iniciar essa transição, primeiro você precisou parar para pensar e falar assim, olha, eu não quero mais continuar aqui. Exatamente. Não quero mais isso para mim. Quando chegou nesse ponto, por que chegou nesse ponto? Né? E eu sei que tem muitas pessoas que não foi o seu caso da organização ter uma cultura tóxica, mas existem, infelizmente, organizações que têm uma cultura muito tóxica. Essa semana mesmo eu ouvi um relato de uma pessoa que saiu, pediu demissão de uma empresa, porque as pessoas estavam tendo, assim, surtos, literalmente surtos. Tamanha a toxicidade, a corrupção interna, um ambiente muito nocivo. Então, assim, tem muita gente pensando nisso. Olha, eu não aguento mais, né? Eu preciso sair daqui, mas não tem coragem de tomar essa decisão ou acha que tem que tomar a decisão de uma forma abrupta. Eu queria que você contasse como e por que você tomou essa decisão, né? Já que você já contou que você fez esse processo paulatinamente, de forma programada, que a gente não pode ser impossível. Se você tem família para sustentar, boleto para pagar, você tem que se organizar para isso, né? Mas quando e por quê? Vamos lá. Eu já trabalho nas organizações. Eu comecei a trabalhar na Embraer em 2007, né? Eu passei 5 anos trabalhando na Embraer, depois fui para a JHSF mais 5 anos e depois as outras organizações. Eu sempre trabalhei com clima organizacional, que é justamente isso que você está falando, a qualidade do ambiente interno. Em 2009, a Embraer passou por uma grande crise, fez um desligamento de 20% do efetivo e foi muito respeitoso.
e dali a gente fez uma progressiva. Então, eu passei por uma crise muito grande. Por que eu estou contando uma situação da Embraer para transportar? Passei por uma situação muito grande de administração de crise, de gestão de crise. Ela foi feita da forma que ela foi programada e depois a gente voltou a crescer e a entender o que era possível para aquela cultura dentro daquele clima, tá? Respeitando, lógico, que a organização. Na JHSF, eu comecei a passar por pequenos períodos de desligamento ou de entendimento que tem que ter reajuste aqui, tem que ter reajuste de headcount, tem que ter reajuste de valores e tudo mais. Quando você começa a passar sucessivamente por essas crises, você entende assim, tá bom, tudo bem, vamos gerir da melhor forma, vamos ser respeitoso. Eu sempre, como gestora de RH, eu fiz questão de estar em todos os processos de desligamento, estar junto, estar próximo, para poder dar um feedback positivo para a pessoa, mesmo diante de uma situação que não era a mais, digamos assim, das mais fáceis, porque conduzir um processo de desligamento é sempre doloroso, né? Assim, quando a pessoa é desligada da empresa, tem sempre dor envolvida. E aí eu cheguei num dado momento que eu falei, já tá muito, já não tá legal, já tá doendo em mim, já não tô mais concordando. E aí eu tinha um entendimento, uma conduta e um fazer. E aí eu tinha outro entendimento do outro lado. E aí é aquele momento que, né, você tem entendimento de quem é você no mercado e você começa a procurar outras opções. Eu já estava fazendo um processo assim, de coaching muito longo, né? Não era um coaching pontual, não era um coaching 10 sessões, vamos ser rápidos e vamos ser práticos e vamos escrever aqui os 7 passos das pessoas altamente eficazes, não tinha essa pegada. Fiz com uma pessoa que virou um amigo meu querido, um conselheiro, e uma pessoa que eu troco muito, que me acompanha no meu crescimento. Hoje ele mora na Austrália, Marcelo, e tem um entendimento da vida que me agrada muito. Ele é judeu, enfim. E a gente tinha muitas trocas, e ele a formação dele é em filosofia. Então, ele foi uma espécie de mentor para você nesse momento, né? Ele foi uma pessoa que foi abrindo meus olhos para me mostrar que o outro mundo já estava acontecendo na minha vida. E, de fato, já estava acontecendo na minha vida. E aí era assim, a opção, Flávia, assim, vou ser muito honesta para você. Renata, ou você cria um TEFAL e nada mais gruda em você, né? Você vira uma pessoa antiaderente. E aí você conhece como que é a Renata, né? Aí você sabe da minha intensidade. Então, Renata, ou você vira uma pessoa antiaderente para continuar prosseguindo aqui, ou você entende que você é uma pessoa intensa. Você sensível, que absorve as coisas, que né? vai te doer. E assim, doer também faz parte de tudo, né? Não é só felicidade nas empresas. E eu não sou nem gestora da felicidade, nem cheguei nesse período. E aí eu entendi falei, não, então tá bom. Como executiva, eu já dei minha contribuição, eu já passei já gestei bastante desafios, os desafios começam a ficar repetitivos, né? A gente sabe disso. Você está usando aquele arcabouço que você já conhece, né? Por mais que você busque fora, aí você fala, não, estou precisando de mais liberdade. E aí, por mais que se tenha boleto, eu tenho uma amiga que ela falava isso para mim, Renata, você tem uma liberdade que é terrível, porque você é sozinha nessa vida, solteira, e está aqui a trabalho. Então, assim, eu queria que você tivesse um periquito para dar água, ela falava para mim. E a gente ria nessa época, que ela falava assim, a sua liberdade é tão grande que você
pode até se prender. Então, por muitos anos, eu realmente me formei e agradeço assim, a minha resiliência e a minha capacidade de ter encontrado bons mestres no mundo corporativo, mas sei também que tem fim, né? Todo carnaval tem seu fim. Chegou o momento, porque realmente você fazer gestão de crises, no início é um desafio, é algo que a gente... Mas você trabalhar tendo que, né, frequentemente demitir pessoas, nunca passei por essa situação, mas não deve ser fácil, né? Não deve ser nada fácil, né? Então, olha só, vamos falar um pouco mais do esporte, porque eu acho que o esporte ele tem muitos ensinamentos para passar, né, gente? Olha só, a Renata, ela faz natação, né? Faz canoa havaiana, faz yoga e agora está fazendo bike também, além de ter jogado vôlei no passado. Tem alguma coisa que eu deixei de fora? Não, acho que tudo, não. Né? E como que essas práticas? Porque cada esporte tem suas regras e muitos esportes têm seus próprios valores. Agora, até eu entrevistei o Rodrigo de Bernardi e ele falou do Taekwondo, né, que ele é faixa preta, e aí trouxe o que os valores do Taekwondo, né, impulsionaram. Então, os esportes nos ensinam muito. A canoa, por exemplo, eu aprendi demais com a canoa. Até eu lembro que eu trouxe uma grande... Você lembra que eu sempre trazia... Eu organizava eventos, gente, às vezes da Procuradoria, do Centro de Estudos da Procuradoria, da faculdade que eu lecionava, e aí eu trazia grandes empresários, grandes professores de direito e tal, levava todo mundo para remar, a Renata sabe, né? Levava o pessoal para remar, porque era uma experiência turística, de lazer, era ver Vitória, né, de um outro ângulo, e apaixonava todo mundo tem uma história para contar, aprofunda os vínculos, né, Renata? Para você vivenciar, porque na remada, a remada tem uma coisa tão fantástica, gente, que se você jogar os remos fora e todo mundo, né, se movimentar no mesmo ritmo, a canoa anda, né? O nosso professor Tiago fazia esse exercício com a gente de tempos em tempos, sem, né, o remo, sem os braços, só com o movimento do corpo uniforme, coordenado e cooperado, a canoa anda. Então, são muitos os ensinamentos que cada um dos esportes tem para nos contar, né? Então, fala um pouquinho como os esportes influenciaram o seu olhar sobre todos os seus projetos, inclusive o livro. Acho que, assim, vou falar da canoa porque acho que a gente se conheceu na canoa e eu acho que fica fácil a canoa, ela é didática. A canoa havaiana é o maior exercício de confiança que existe, porque a gente rema de costa para o nosso colega, né? A gente nunca rema de frente. A pessoa que está de frente, o único que está de frente é o leme, que é o condutor. Então, normalmente o condutor, em qualquer lugar, né? A gente é acostumado com direção, com carro. Normalmente o condutor está o quê? Está na frente, né? No ônibus, né? O motorista está na frente, o piloto está na frente e o nosso condutor está atrás, né? A gente não se olha, né? E a gente rema sem saber o destino, porque quem fala o destino vai ser o mar e o nosso condutor com a leitura dele de mar, né? Então, eu acho que a canoa tem esse exercício da confiança e da confiança no grupo. Porque você sabe disso, eu sei disso, a gente nunca está com os melhores remadores. A gente está com os remadores que são possíveis. E quais são os remadores possíveis? Vocês fazendo um paralelo com pais possíveis, né? Vamos ser pais possíveis? Vamos ser gestores possíveis? Porque não vai ter o melhor gestor. Não vai ter o melhor pai, não vai ter a melhor madrinha. Vai ser a madrinha possível. O que a Renata pode entregar para o Felipe? Eu entreguei aqui, né, por meio do livro, da minha escrita, eu estou deixando alguma coisinha para ele, uma miudeza para ele. Então, eu acho que quando a gente se coloca a ser o possível dentro de um coletivo, a gente ganha o mundo. Ganha o mundo. E, assim, para mim, se você falar assim... Eu falei com o Marco Túlio, numa dessas canoas nossas, de final de tarde, eu encontrei com o Marco e falei, Marco, você fala sobre confiança. Viver confiança na canoa havaiana.
Então, para mim, o maior valor é assim, porque você sabe também disso, né, Flavinho? Normalmente, os melhores remadores estão na frente. Estão na frente. De costas para os últimos remadores. E os últimos remadores, normalmente, é o banco de entrada, né? É o banco 5, é o banco de entrada. O banco 4 é o banco de entrada. Por mais que seja motor ali, é o banco de entrada. Então... E quem dita o ritmo, né, aqui é a contagem, é o banco 3, que não está entre os melhores, mas talvez seja aquele mais focado. Sim. Né? E que eu, por exemplo, não tinha vocação nenhuma para ser, porque a primeira tartaruga que aparecia, eu perdi a contagem. Gente, vocês não fazem ideia, né? Se a gente pudesse passar a filmagem, era muito legal. Mas olha que incrível. Com isso, com a gente precisar chegar a um destino, seguindo esse mesmo ritmo, a gente construiu um vínculo tão profundo em pouco tempo, né, Renata? Sim. Porque eu te conheci em 2022, final de 2021, 2022, né? Não tem tanto tempo assim. E outro dia mesmo a gente conversava no nosso último encontro lá, Vanessinha, todo mundo falando que a gente conta coisas uma para outras que eu não conto para amigas que eu conheço uma vida toda. A gente criou um vínculo, uma intimidade que o esporte, eu acho que, né, o conjunto de princípios e regras do esporte proporcionou, né? Esses vínculos são realmente fantásticos. E às vezes isso acontece, né, nas organizações também. É um desafio você colocar todo mundo para remar no mesmo ritmo, né? Alternando aquele que faz a contagem, né? Mas criando um espírito, porque muitas vezes já aconteceu, por exemplo, da remada noturna, tá tudo escuro, eu já peguei, não tempestade, mas já aconteceu a gente entrar com o mar calmo e o mar virar, e começar a chover intensamente, e eu desesperada, porque era muito ruim, tá, gente? Eu vou deixar, era péssima remadora, Renata era boa, Renata era sempre, né, o nosso banco 1, né? Então, eu em desespero, eu lembro até uma vez, minha filha estava comigo, e então você não enxerga nada, aquela água toda caindo no seu rosto e tal, mas você não tem como desistir. Fala assim, não, pronto, parei. Se um não rema, a coisa não sai do lugar. Então você tem que fazer parte daquela equipe e fazê-la chegar, né, a algum lugar. Então acho que isso tudo realmente deixa uma lição muito importante, né? Acho que o esportista, não é à toa que Bernardinho, um dos maiores palestrantes do país, e muitos esportistas acabam tendo muito a nos ensinar, né? Eu acho que o esporte é a prática da filosofia, né? da vida que eu escolho viver da melhor forma que eu posso, né? Não tem essa história de ser o melhor todo dia, é fazer o que eu posso todo dia, da forma que eu acredito, né? Porque todo dia eu tenho que fazer uma ação que talvez eu goste menos, mas eu sei que a rotina, eu sei que a intensidade não é o mais intenso, mas é o mais constante. Então, assim, a gente aprende isso remando o tempo inteiro, né? Você não pode parar de remar. Você só não pode parar de remar. Que aí eu faço sempre um paralelo. Remar é aprender a amar de novo. É reamar, reamar. Eu faço isso o tempo inteiro. Porque com os ingredientes que você tiver, você vai ter que estar amando estar ali. Porque tá te ensinando a ter disposição. Com aquelas pessoas, com a pessoa que não está tão bem naquele dia, com a pessoa que às vezes entrou mal-humorada, com a pessoa que às vezes se machucou, porque a entrada da canoa ela é um complicadorzinho. Então tem todo um contexto que às vezes a pessoa também não está legal e foi. Entendeu? E às vezes a pessoa leva o não legal dela lá e esparrama lá, e acontece e faz parte. Então, eu acho que é uma atividade que mostra pra gente que a gente só não pode parar de reamar. De reamar. Me lembra aquele filme do Procurando Nemo, da Dory, né? Continue a nadar, continue a remar, continue a remar, né? E é assim a vida, né? O que não pode é parar, né? Mas eu quero voltar aqui, gente, na poesia, né, da história com o Felipe, esse trechinho que eu acho interessante, que é o início dos exercícios, porque a vida é isso, né? É um exercício. Aí ela falando do Felipe, para descobrir como ele se articula em seu desenvolvimento da fala e do vínculo, é preciso olhar para fora, olhar para o outro e ao redor. A questão primordial é a do vínculo, de como as raízes das coisas atuais estão presentes nos nossos inícios. E é esse som que cativa Felipe. É seu vínculo com o outro
que move esse pequeno, grande curioso? E aí ela faz a pergunta para nós, leitores. E você, leitor? Sabe dizer o que te move? O que te desperta? O que desperta a sua atenção? Para onde quer ir? O que leva com você e faz uso? E aí ela começa o caderno de exercícios, né? E sempre falando de várias virtudes, né? Inteligência, resiliência, respeito, modéstia, confiabilidade, autoconfiança, flexibilidade, por aí vai, várias virtudes. E aí ela fala da sua marca, das suas virtudes, das suas competências, da sua missão e propósito, da sua visão de futuro, dos seus próximos passos e da sua trajetória de vida. Então, com esse livro da Renata, você pode construir a sua biografia, inclusive. Né? Dá para você na verdade, eu falo que é uma orientação de... você quer fazer o seu currículo? Entendeu? Você quer fazer o seu currículo de uma forma que você saiba falar dele, que você se aproprie de cada adjetivo que você se deu, que você saiba contar a sua história, faça o exercício do Virtuosos Miudezas. Dá para também fazer o planejamento estratégico da organização, porque você sai com a visão, missão, valores, tudo daqui, né? Então, realmente, gente, o livro ele é sintético na profundeza dele, né? Na profundidade dele. Então, o livro é incrível. Mas uma coisa eu quero destacar ainda do livro, que você fala que um dos maiores diferenciais de uma liderança é cultivar ambientes que promovam a espontaneidade. A gente está num momento, quem trabalha com essa área de RH, eu que atuo, por exemplo, com ISD, que a gente está na fase de discussão da NR1, da nova NR, que fala sobre essa questão do ambiente de trabalho, da segurança, dos ambientes livres de assédios moral, sexual e tudo mais. Então, é um ambiente em que você possa ser você mesmo. Porque se você trabalha num ambiente em que você tem medo, o medo não tem nada que te limite mais do que o medo. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. O que você considera espontaneidade? Porque, claro, tem certas coisas que você não pode fazer na empresa, né? Mas o que você chamaria ter liberdade para ser espontâneo dentro de uma organização? Boa, Flávia, obrigada. É que as empresas elas vão deixando de ter a capacidade de rir, né? De criar, de brincar com conhecimento. Então, a gente está muitas vezes, eu vi isso, a gente fica apaixonado em buscar a solução. Né? Para não dizer fissurado, para não dizer obcecado, para não dizer eu só quero a solução. A solução e o resultado. Mas a solução sendo o resultado, né? Assim, solução, resultado, objetivo, o tempo inteiro atrás de uma, né? Ou fazendo a gestão de quem é o culpado, ou fazendo a gestão de como que eu vou resolver esse problema aqui. E a gente está sem tempo de olhar para fora, sem tempo de brincar com os temas, sem tempo de ser um pouco mais lúdico, eu diria mesmo, leve. E aí vai ficando tudo tão ríspido, tão árido, que você não vai ter inovação. Você não vai ter criatividade. Você está matando. Então, eu vejo milhões já nem sei mais, mas de conferências do mundo inteiro, todo mundo falando assim, eu quero inovação. O empresário fala que ele quer inovação, ele fala que ele quer inovar o negócio dele, os gestores falam, minha equipe não inova, eu quero gente que inova. Mas você permite inovação? Você conversa com o seu time, você coloca o seu time para conversar sobre outros assuntos para além da organização e faz paralelos com os assuntos da organização? Porque, por exemplo, a 3M, que é uma das empresas que mais tem banco de inovação já, registro de inovação, tem inovação até, talvez, os anos 3.300. Né? Assim, os caras observam a natureza. De onde saíram as maiores inovações da 3M? De olhar a Joaninha, de ter tempo. E a gente está massacrando todo mundo, está todo mundo massacrado. Com metas, muitas vezes, inatingíveis. Inexequíveis. Entendeu? Não reais. E, assim,
as pessoas ficam perdidas. E é muito fácil você ver isso. Antigamente, e o meu livro já está antigo, tá? Assim, ele tem 1 ano, mas ele já está antigo. Antigamente, eu falaria para você sobre uma visão de futuro, seus próximos passos. Hoje, quando eu estou conversando com pessoas que, de alguma forma, estão me procurando para entender qual vai ser o próximo passo de carreira, qual é o seu sim hoje, qual é o seu não hoje. Ou quais são os seus sims e quais são os seus nãos. Não dá mais para falar de planejamento estratégico, não dá para falar mais de visão de futuro com uma pessoa que está ferida lá. Então, as organizações elas estão chegando num nível de estresse e correria tão grande que elas matam a capacidade delas de terem criatividade, de ter inovação, de ter espontaneidade, de ter eu falo que é o armário do brinde. Sabe o armário do brinde para o cliente? É assim, você tem que ter lá na sua empresa o armário do encantamento. Sabe, da Disney lá? Não sei se você conhece essa história, mas as camareiras do hotel da Disney, elas têm a possibilidade de se comunicar com os clientes. Uhum. E elas têm lá os brindes, né, cada um do seu tamanho e com a sua realidade. Quando, por acaso, uma criança não foi ao parque, e isso é um case, por 2 dias consecutivos, no 3º dia que ela voltou aí ao parque, a camareira botou lá na cama da menina, arrumou a cama da menina e colocou uma mini lá com um recadinho. Que bom que você melhorou. Adorei te ver hoje. A menina ficou encantada, né? Mãe, a Mini me mandou um recado. Ela me viu. Quer dizer, esse é o armário do brinde, esse é o armário do encantamento. Quanto que custa ter um armário do encantamento para a área de hospitalidade? Quanto que custa ter um armário do encantamento para um cliente que está lá na frente? Olha a borracharia do Leandro. Vou falar de um case. Aqui, porque né? Aqui. Olha a borracharia do Leandro. Aqui, toda vez que eu vou lá, eu vou na borracharia, eu tenho que ir na borracharia. Normalmente seria uma coisa detestável, que mulher não gosta de ir a posto, borracharia. Eu não gosto. Né? Aí eu vou entrar numa coisa, eu não posso falar aqui, né? Não são todas as mulheres, mas eu não gosto. Eu também não gosto. De ir a posto, eu não gosto. E não é gosto nada. Do cheiro da gasolina. Eu não gosto do cheiro da gasolina, eu não gosto daquele trafegar ali, eu acho aquilo sempre perigoso e tal. E aí na borracharia eu acho mais chato ainda. Aí eu vou na borracharia do Leandro e eu fico encantada. Eu fico encantada porque tudo ali vem da borracharia. Eu falo que parece um Irmãos Campana. Né? Parece uma arte do lixo ali. E tudo conversa comigo e quem me atende fala a minha língua. Fala o que aconteceu com o meu pneu e ainda me oferece um cafezinho, tem um açaí. Toda vez tem uma inovação ali. E não é brinde. Mas o armário do encantamento. O armário do encantamento. É a cultura da empresa. É o acolhimento que eu coloco. E os meninos estão lá trabalhando com um sorriso no rosto, espontaneidade, uniforme bonito. E você quer o quê? O serviço, às vezes, custa R$10. Você quer dar 50 de gruja pro cara. Você fala, porra, cara, te amei. É verdade, é verdade. E isso, muita gente ainda acha que na pressão, na cobrança, né, naquela coisa agressiva. E na remada a gente vê isso. Quando você tem um leme, às vezes, muito agressivo, parece que fica mais pesado, né? Agora, quando você tem... Eu lembro que eu até brincava, né? Aquele que é mais no love, né? Você flui melhor, né? Então, eu acho que tem relação também, né? A gente precisa pensar a nossa forma de exercer as nossas lideranças, né? Renata, a gente está aí caminhando para o final, mas eu queria que você deixasse aí uma mensagem para o nosso público, né? Que ele é feito prioritariamente de pessoas que gostam de livros, de leitores, ou quem quer se tornar leitor, mas às vezes tem uma rotina corrida que não consegue, então prefere ouvir um podcast, e que gosta também de história de pessoas, né? Pessoas interessantes aí. Então, eu queria que você deixasse um recado. Quais seriam as nossas pequenas virtudes, assim, que você acha que prioritariamente a gente tem que cultivar para a gente criar relações mais autênticas conosco mesmo e com
né, aqueles que nos cercam, seja no plano individual, familiar, seja nas organizações? Olha, acho que a gente está na era dos laudos, né? E aí eu vou entrar um pouquinho na psicopedagogia aqui, vou fazer um pouquinho a psicopedagoga. Na era dos laudos, eu falo, não se apresenta pelas suas fraquezas, né? Elas podem ser pequenininhas, mas você tem virtudes. Você pode achar que elas são pequenas, mas elas fazem uma diferença. E quando a gente manifesta, quando a gente fala, quando a gente mostra a exuberância das nossas virtudes, a gente vai além. E a gente usa a gente mostra para o mundo como a gente pode ser e como a gente pode ser em conjunto. Então, eu acho que hoje está uma síndrome de se eu não tenho laudo, eu não existo, né? Né? E vamos nos apresentar pelos nossos pontos fortes, vamos nos apresentar pelo que a gente conhece da gente de bom, vamos falar do que a gente tem de rico, do que a gente tem de próspero, do que a gente tem de maravilhoso, vamos trabalhar nossa exuberância. Eu acho que isso é bom. Eu não tô tendo concentração para ler, a leitura não está me cativando. Legal, não começa por nada pesado, não. Não começa por nenhum de ambiente de trabalho, não. Tem um livro que você... Tem um filme que você gostou? Tem uma série que você gostou? A minha dica é... vai ler aquela série. Talvez você goste mais daquela série... No livro. Através, né, por meio do livro, do que da série. Porque eu falo que o livro... eu amo o livro, né? Eu amo o papel, eu amo a escrita. A escrita tem um poder imenso. É a única coisa que junta... nosso corpo físico com o coração e com a cabeça. Então, ela fala da emoção. Quando você escreve, você transpassa a emoção. Fiz por muito tempo grafeologia como teste de entrada aí nas empresas, como validação dos perfis. Então, isso legal. De executivos. Então, eu sou uma apoiadora da escrita manual, do desenho, de tudo que você expressa de fato com a sua mão. Que você expressa a sua emoção, né? Fora todas as outras técnicas. Mas o que eu falo inicie uma leitura por alguma coisa que você já conhece. Já conhece? Vai lá. Já conhece, gosta. Escutou a Flávia? Fez sentido? Pega esse livro. Não precisa de ler ele de uma só vez, não. É uma página por dia. Tem livro que não dá nem para ser uma página, é meia página por dia. Não é porque o livro é maçante, é porque tem muita coisa ali que você tem que parar para pensar. Eu sempre gosto das séries, assim, aí eu vou pelo meu gosto, eu gosto das séries e dos filmes, e eu gosto de ver, ao contrário da maioria, eu gosto de ver a série e o filme primeiro e depois ler o livro. Isso para mim dá certo. Acho que talvez eu fique menos ansiosa. Agora... a verdade é que o livro nos dá um tempo da gente pensar como seria aquilo. E isso é muito bonito. A gente só consegue isso com o livro, porque o seriado já está pronto, né? Assim, né? A gente tem essa relação. O filme já está pronto e a cena imaginada, na nossa imaginação, ela faz muito mais sentido. Você vai se vincular muito mais forte a ela, tenho certeza. E, além disso, o livro, ele, por ele não te entregar toda a experiência sensorial, é apenas parte dela, ele estimula a sua criatividade, né? Sim. E, consequentemente, o seu poder de inovação. Sim, com certeza. Querida, muito obrigada. Obrigada a você. Amei você aqui no podcast e amei reler, né, o Virtuosas Miudezas. Se você está com uma rotina puxada, é um ótimo começo. Sim. Né? É um grande perfume num pequeno frasco. Né? E é isso, gente. Esse foi o nosso Livrosofia de hoje. Renato, eu te convido, assim como tem convidado, né, o nosso público e os nossos convidados, para aderir ao nosso movimento por um Brasil com mais leitores e pensadores, né? Pessoas que têm essa liberdade de ser quem querem ser, né? Como você. E pode começar por aqui, né? Pelos Virtuosos. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, né? De nos seguir
né, no Instagram e nas redes sociais todas. Estamos no Facebook, no TikTok, no Spotify, no YouTube. Então, nos sigam nas redes e permitam que a gente continue com esse projeto que eu estou amando fazer. Espero que vocês estejam gostando tanto quanto a gente. E até o próximo Livrosofia.